alunos do segundo ano do ensino médio. Eu sou a professora Sara Arinana e a gente vai aqui, estudar um componente maravilhoso que é a biologia. Vamos dar uma olhada aí no nosso conteúdo de hoje. Vamos falar sobre sistema digestório. Gente, sistema digestório, fica até com fome agora. Gente, o sistema digestório, claro, ele é responsável por um processo importantíssimo do nosso organismo, que é a digestão. Então, vamos dar uma olhada no que é digestão. Digestão, o que ela faz, onde vive, o que dizem sobre a digestão. Então, olha aí, gente, acompanha comigo. A digestão é a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis. Como assim, professora? Então, olha só, é a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis, ou seja, substâncias em que a gente vai conseguir absorver, ok? Realizada no aparelho digestório, tá? Então, segura bem aí. Olha aqui nos meus olhos verdes. Gente, o alimento, ele é composto por nutrientes. Então, só que a gente não vai conseguir absorver o alimento muito grande. Então, imagina, por exemplo, um churrasquinho de gato. Gente, que delícia, né? Churrasquinho de gato que vem com aquela gordura. Então, é muito grande, o alimento ele é muito grande. E aí tudo que vai acontecer no nosso sistema digestório é para fazer com que esse alimento fique muito menor, fique na forma microscópica, fique na forma só de nutrientes para que ele consiga ser assimilável, para que ele consiga ser absorvido pelo nosso intestino. Então, tudo que a gente vai ver no processo digestório é para diminuir o tamanho desse alimento, ok? Ainda aqui. E aí eu tenho dois tipos de processos na minha digestão. O processo mecânico, aqui, vamos dar uma olhada, a digestão mecânica e a digestão química, ok? A digestão mecânica e a digestão química. Mecânico é tudo aquilo que vai ter movimento, tá bom? É tudo aquilo que vai ter movimento. E químico, na digestão química, eu vou utilizar partículas chamadas de enzimas. Então, eu vou utilizar as enzimas. Acompanhe aqui comigo na digestão mecânica. É realizada com a mastigação tem um movimento, a deglutição e com os movimentos que acontecem no tubo digestivo, chamado de movimentos peristálticos. Então, tudo isso é movimento. Já na digestão química, eu vou ter os alimentos são decompostos em partículas menores, sempre para diminuir, graças à ação de enzimas, ok? Muito bem. Então, eu tenho duas formas de diminuir meus alimentos, tá? No processo digestivo, seja pela digestão mecânica, seja pela digestão química. Vamos dar uma olhada aí na nossa próxima imagem, que eu vou ter os órgãos do sistema digestório. Então, nos órgãos do meu sistema digestório, gente, eu vou começar aqui, com a boca, o alimento vai entrar na boca, vai passar pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, tá bom? E a gente vai ter as glândulas anexas. Como é que a gente vai prosseguir com a nossa aula aqui? A gente vai falar de cada um desses órgãos e é importante que você observe o órgão, o que o alimento sofre ali, né? O que ele vai sofrer naquele órgão, se vai ser por meio da digestão mecânica ou da digestão química. Ou os dois. Vamos começar com a boca! A boca, não é? A boca no nosso primeiro órgão do sistema digestório. Aqui a boca. Na sua base existe uma estrutura muscular, a língua. A língua é muito importante, gente, para misturar o alimento com a saliva. Então, na boca, eu vou ter tanto a digestão mecânica quanto a digestão química. Por que mecânica? Porque eu vou mastigar o meu alimento, eu vou misturar o meu alimento, não é, com a língua ali e eu tenho a saliva. A saliva, ela contém enzimas. Essas enzimas vão ajudar a digerir ali um pouquinho dos meus alimentos. Na saliva, eu vou ter uma enzima, ok? Uma enzima chamada de amilase salivar. Ela vai se unir ali a alimentos que contêm amido, por exemplo, pão, não é? Por exemplo, eu vou comer lá o meu x-salada, né? 3 x-saladas por 13. Gente, inflacionou, né? Que antes era 3 x-saladas por 10, agora é por R$13, 15. E então eu vou
mastiguei o meu x-salada e ali o primeiro, né, o componente é o pão. O pão, ele vai começar a ser digerido ali na boca, os outros alimentos também, através da mastigação. E a saliva, ela vai conter essa enzima que vai ajudar ainda mais a digerir o pão, ok? Tanto que se você observar, o pão ele vai logo ser dissolvido na boca, ok? A outra coisa super importante, uma olhada aqui, é que à medida que eu vou passando do meu tubo digestório, o nome do alimento vai mudando. Então, após a digestão química e mecânica na boca, eu já chamo de bolo alimentar, beleza? Vamos para o próximo. Então, o próximo órgão é a faringe. Gente, a faringe é esta região aqui, ó, é a minha garganta. Deixa eu colocar uma outra cor. É aqui, é a minha, aqui, ó, é a minha garganta, tá bom? É a minha garganta, é a faringe, tá? E aí, gente, depois da mastigação, eu vou, então, engolir. Vamos acompanhar bem aqui, ó. Após a mastigação, o bolo alimentar passa pela faringe e é direcionado para o próximo órgão, que é o esôfago, através da deglutição. O que é deglutir? Deglutir é engolir. Professor, por que não fala engolir? Gente, engolir é feio. Aí eu engoli. Então, agora você vai dizer eu degluti. Então, boca, faringe. Na boca eu tenho a mastigação, tenho a salivação e na faringe eu tenho a deglutição. Observe que quando eu vou engolir, eu ainda tenho controle do meu movimento, tá? A gente vai passar para o próximo órgão é o esôfago. O esôfago é este canal aqui, gente, ó. Este canal parece muito, né, assim, grande, mas ele só tem 25 centímetros, tá bom? E ele é muito fino. Então, você que gosta de comer o churrasquinho de gato com farinha, logo depois, toma cuidado para não se engasgar, porque o esôfago é estreito. Gente, a partir do esôfago, eu vou ter chamado de os movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos, eles vão começar no esôfago e vai até o intestino grosso. Os movimentos peristálticos, olha aqui nos meus olhos verdes, eles são movimentos que parecem ondas, tá? Eles vão assim, ó. Só que a gente não controla esses movimentos, tá bom? Então, boca, faringe, eu ainda controlo o movimento, até a deglutição. Passou para o esôfago, eu não controlo mais. Eu só vou voltar a controlar lá no reto, lá na última parte do intestino grosso, ok? Então, a partir do esôfago, eu tenho os movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários, formando assim ondas, que é para todo o alimento, no caso aí o bolo alimentar, e passando ao longo do meu tubo digestório. Vamos para o próximo, estômago. Gente, o estômago, o alimento chegou lá, o bolo alimentar chegou lá no meu estômago, ok? Chegou aqui no meu estômago. O estômago ele é importantíssimo, porque ele vai conter o suco gástrico. O suco gástrico é uma mistura de ácido clorídrico e com uma enzima muito importante chamada de pepsina. A pepsina, ela vai decompor, ela vai digerir proteína. Então, vamos voltar para o meu x-salada, né? Fui lá na promoção, eu e os meus amigos fomos lá na promoção, compramos 3 x-saladas por R$13. O pão, ele já começa a ser digerido lá na boca, lembra? Formei o bolo alimentar, veio para faringe, esôfago. E a carne que já sofreu também mastigação, ela vai receber ali, ó, vai receber também o suco gástrico. O suco gástrico vai ali amolecer o alimento, porque ele tem ácido clorídrico, e a enzima pepsina vai agir diretamente na carne, porque ela vai agir sobre proteínas, beleza? Lembra, todo o processo digestivo, todo o processo é exatamente para decompor, deixar o alimento em forma microscópica. Vamos continuar falando do estômago, aí na nossa próxima imagem. E olha aí, gente, o bolo alimentar, após ser misturado com suco gástrico, ele é denominado quimo. Então, bolo alimentar, depois eu venho para quimo, depois que ele sofre a digestão no estômago, ok? O estômago, ele tem uma região muito legal, gente. Eu gosto muito do estômago. O estômago parece uma bolsa aqui, ó, e deixa eu dar um pouquinho mais de ênfase. Então, aqui no início do estômago, fazer essa bolinha amarela, no início do estômago e no final do estômago, a gente tem o que a gente chama de esfíncteres. O que, professora? Como é que é o nome? Esfíncteres. Esfíncteres são como se fossem portas, tá? Aqui em cima, esse esfíncter prende
a entrada do estômago para o bolo alimentar não voltar. E no final ele vai prender também e ele só vai soltar o quimo quando for para o intestino, o próximo órgão, que é o intestino delgado, ok? Então, uma outra coisa que eu quero enfatizar do estômago é que o estômago ele contém um ácido, então o suco gástrico ele é muito ácido, ele está entre 1,5 e 2, ok? Por que isso é importante, gente? A gente sabe que, infelizmente, a gente tem algumas outras doenças, né? Como, por exemplo, a bulimia. Na bulimia, a pessoa, ela come, mas depois ela vai forçar a saída do alimento. Só que quando esse alimento sai, e ele já estava lá no estômago, quando ele sai junto com o ácido. Então, esse ácido ele vai queimando o esôfago, garganta. Não sei se você já teve um mal-estar, e quando nós colocamos para fora o alimento, a garganta fica doída. Por quê? Por causa do ácido que veio lá do estômago. Isso é super prejudicial, ok? Repetidas vezes é bem prejudicial. Então, depois que o alimento saiu do estômago, sofreu digestão no estômago, a gente vai para o intestino delgado. Vamos lá? Gente, o intestino delgado, ele é o clímax, ele é o ponto alto da digestão. Por quê? Porque é lá que vai acontecer a absorção dos nutrientes, da maioria dos nutrientes. O intestino delgado, ele tá bem aqui, eu vou colocar ele em amarelinho. Aqui, ó, bem aqui no meio é o meu intestino delgado. Ele tem cerca de 6 metros de comprimento. Eita, é grande, bem grande. E ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo, ok? Lá no intestino delgado, gente, o nosso alimento, ele ainda vai sofrer digestão, ele ainda vai receber alguns sucos gástricos, ok? Vai ainda receber, perdão, alguns sucos digestivos, tá? Ele ainda vai continuar sendo digerido. E lá no intestino delgado, depois que acontecer a digestão, ele vai absorver esses nutrientes. É o ponto máximo, vamos dizer assim, da digestão. Vamos voltar aqui ainda? Olha, a mucosa entérica é a parte de dentro do meu intestino delgado, entérico é intestino. Apresenta milhões de dobras, chamadas de vilosidades. Então, lá no meu intestino calma, respira. No meu intestino delgado, eu tenho várias vilosidades, assim, ó, em que os nutrientes, eles vão cair aqui, entre as minhas vilosidades, e esses nutrientes já estão na forma microscópica e eles vão ser absorvidos pelo meu intestino. E aí sim, o nutriente ele vai ser distribuído para todo o meu corpo. E aí eu vou ver, né, o meu x-salada, o meu 3x13, se transformando daí em nutrientes que vão me ajudar na composição das minhas células, na composição do meu cabelo, ok? Essas coisas, todo o meu organismo, beleza? Vamos continuar no intestino delgado. Gente, no intestino delgado, o alimento ele passa a ter um aspecto aquoso. Aquoso lembra o quê? Água, esbranquiçado. Então, aqui o alimento ele ainda tem muita água, tá bom? Ainda tem muita água. Ele vai receber alguns sucos digestivos, suco do próprio intestino entérico, a bile que vem do fígado e o suco pancreático que vem do pâncreas. E aí o alimento ele vai ser agora chamado de quilo. Ele estava sendo chamado de quimo, agora ele vai ser chamado de quilo, ok? E por fim, o nosso último órgão é o intestino grosso. Deixa eu marcar o intestino grosso bem aqui para você. O intestino grosso é aqui, ó, tá? Em amarelinho, beleza? Esse é todo o meu intestino grosso. Muito bem. Lá no intestino grosso, gente, eu vou ter a absorção de água. A absorção de água. Lembra que eu falei para você que tinha muita água vinda lá do quilo? Ok? A outra coisa que eu também vou ter é a formação de fezes no meu intestino grosso. Então, à medida que vai absorvendo água, vai formando fezes até a última etapa, que é aqui, ó, no reto. É aí que as fezes vão se acumular, ok? Passamos por todo o nosso tubo digestório, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Só que eu também tenho alguns sucos digestivos que vão ajudar nisso tudo que eu fui falando ao longo para vocês. São chamados de órgãos anexos do nosso intestino delgado. Vamos olhar o primeiro, glândulas salivares. Eu não sei você, mas toda vez que eu falo glândulas salivares ou saliva, eu salivo, né? Já pensou? Um monte de gente salivando aí agora. Então, gente, as glândulas salivares
ok? Eu tenho 3 aqui, ó, eu tenho as parótidas, bem aqui, aí eu vou ter as sublinguais e as submandibulares, sublinguais e submandibulares. Elas vão o quê? Produzir a saliva, como o próprio nome está dizendo. E o legal da saliva é que ela tem essa enzima chamada de pitialina ou amilase salivar, que eu falei para vocês, que ela vai agir sobre o amido. O amido tem onde? No pão, no arroz, ok? Outra glândula anexa é o fígado. O fígado, ele produz a bile, tá? A bile, ela vai emulsificar é dissolver, tá? Gorduras. Muito bem. Então, o fígado produz a bile, ela fica, então, ela serve para emulsificar gorduras. Ela vai dissolver. Por exemplo, quando a gente come tucumã é muito gorduroso, né? Quem vai ajudar a desfazer ali a gordura é a bile, ok? Vamos para o próximo? A nossa próxima glândula anexa é o pâncreas. O pâncreas, ele é assim, gente, ele tem muitas enzimas. Ele vai produzir o suco pancreático e vai, nesse suco pancreático, eu vou ter várias enzimas que vão digerir proteína, carboidrato, né? Carboidratos, ok? Vai ser muito. É tipo um time que ganha tudo, assim, Campeonato Paulista, é o que? Copa do Brasil, Libertadores, é tipo isso, o pâncreas, o suco pancreático. Beleza? Vamos dar uma olhada, por fim, no nosso sistema digestório e os principais órgãos? Vamos dar uma olhada? Gente, então aí a gente tem, por fim, olha aí, ó. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui para você. Olha aí, a gente tem a boca, não é? Logo em seguida, eu vou ter a faringe, ok? Então, ó, boca, a faringe, o esôfago, é por onde tudo o nosso organismo vai, o nosso bolo alimentar vai passar. Em seguida, ele vai passar por onde? Ele vai passar aqui, ó, pelo estômago, ok? No estômago, então, ele vai vir para cá. Ele vai vir aqui, ó, pro intestino delgado. No intestino delgado, ele vai receber bile, ele vai receber suco pancreático, ok? E o próprio suco entérico. E aí, então, vai acontecer a absorção aqui no intestino delgado e, por fim, o alimento ele vai vir para cá, para o intestino grosso, onde vai ter a absorção de água e formação de fezes. Pronto, acabou o nosso sistema digestório. Beleza? Espero que você tenha aprendido bastante. Agora a gente vai para a nossa dinâmica local. Na nossa dinâmica local, a gente tem 2 questões. A primeira, para você marcar a alternativa correta, e vamos para a segunda, para você diferenciar digestão mecânica e química. Daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, vamos comentar então? Vamos dar uma olhada aqui na primeira questão. Olha aí, gente, o bolo alimentar, não é? Lembra que à medida que vai acontecendo a digestão, dependendo do órgão, o nome vai mudando. Então, bolo alimentar é após a digestão da boca, aí vai faringe, estômago, ok? O bolo alimentar, após a deglutição, segue pelo esôfago até atingir o estômago. Ele se move, o bolo alimentar, se move pelo esôfago através de movimentos involuntários, que eu não controlo o nome desses movimentos. Vamos dar uma olhada aí o que os nossos alunos responderam, não é? Olha aí, a gente tem a Gleison, deve ser o nome. A primeira questão, letra B, movimentos peristálticos. Muito bem. Quem mais? Quem mais? A Polly, aquela íntima já, né? Poliana, Polly, também disse que a letra B, concorda. Um monte de gente. O Vinícius, o Vini, íntima também do Vini, ele disse que também a letra B. Quem mais? Alguém respondeu diferente? O Jefferson disse que a letra B também. Né? Um monte de gente está dizendo. A Elizabeth, né? A Beth, a íntima também da Beth, né? Ou da Eli, letra B. O Luciano, ok, muito bem. Uma coisa, o Ivan também. Uma coisa que eu queria destacar é que o pessoal está colocando as escolas, gente, muito legal, né? Tem um pessoal aí do Solon, né? Tem o pessoal do Solo de Lucena, tem o pessoal do Lecita, Nossa Senhora de Nazaré. Do Áurea Braga, né? Olha aí o Áurea Braga, que legal, muito bem. Achei muito legal também colocar as escolas, pode colocar Solo. Eu queria tanto, gente, você não tem essa... Quando eu era jovem, né, tava no ensino médio, eu queria tanto estudar no Solo. Sei por que tinha esse negócio, né? Porque era lá na Constantino Neri, né? Mas eu estudei no Marco Antônio Vilaça, não é o da polícia, estudei lá. Tive meus melhores anos também lá. Vamos falar da primeira questão, então. Todo mundo acertou, gente! Movimentos peristálticos. Vamos dar uma olhada no comentário. Gente, os movimentos peristálticos são movimentos involuntários, ou seja, movimentos que eu não controlo, tá? Nem sinto, ok? Ele começa lá no esôfago. Deixa eu trocar aqui a minha cor, né? Ele começa lá no esôfago e aí ele vai para outras partes do tubo digestório, vai até o intestino grosso, até lá no finalzinho do reto, tá? Permite a movimentação do alimento ao longo do meu intestino, do meu tubo digestório. Na segunda questão, eu tenho aí, diferencie digestão mecânica e química. E aí eu quero até destacar o comentário, né? Cadê o comentário do nosso aluno aqui? O Jefferson. O Jefferson disse assim, gente, respondam a 2. Certíssimo, Jefferson. Eu também estava olhando assim, sim, só vão falar da 1, letra B. Aí o Jefferson colocou lá, o Jefferson denomina você agora representante de turma, segundo ano. O Jefferson disse, respondam a 2 e o pessoal respondeu. Tudo bem, vamos dar uma olhada? Olha aí, a Jamile disse, olha, a digestão A2, né, a digestão mecânica sobre mastigação, realmente. E a química é quando tem as enzimas, tá bom? É a Jamile lá do Áurea Braga, não é? Muito bom ali perto da bola do produtor, né, o Áurea Braga. Mais alguém respondeu a segunda questão? Mais alguém além da Jamile? Só a Jamile? Ok, não, mas tá bom. Não, teve mais gente que... a Jamile foi mais de uma vez, o que eu tô vendo ali. Muito bem, mas tranquilo, Jamile, ganhou um ponto, tá? Anota aí no boletim. Vamos falar então da segunda questão? Gente, digestão mecânica, ela tem a ver com os movimentos, não é? Com os movimentos de mastigação, deglutição, movimentos peristálticos. E a digestão química com as enzimas, ok? Beleza? Muito bem. Vamos lá, vamos ver o comentário da segunda questão? Olha aí, a digestão mecânica é realizada com os movimentos, né? Mastigação, deglutição. Lembra que deglutir é engolir. Agora você não vai dizer, eu engoli, eu degluti. Então, tem os movimentos também peristálticos aí envolvidos na digestão mecânica, tá? Já na digestão química, eu tenho a ação das enzimas. As enzimas que vão aí decompor o nosso alimento. Beleza? Gente, espero que você tenha aprendido bastante sobre esse sistema que é fantástico, o sistema digestório. Reitero que você pode dar uma olhada lá no Aula em Casa YouTube, né? Aula em Casa 3, lá no nosso canal no YouTube. Beijo, até mais!
A sua aula continua no próximo vídeo.